Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal do professor Anatólio Arce. Seguimos com a nossa série de resolução de questões da prova de História do concurso de admissão da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Hoje nós vamos resolver a prova do ano de 2017. Prova de História do ano de 2017 foi igual à do ano anterior, 2016, da questão 33 à questão 44, mas diferente da prova de 2016, a prova de 2017 ela é um pouco menos exigente do que a prova de 2016. E sem mais delongas, vamos resolver a questão 33. A questão 33, ela traz o seguinte enunciado: o conflito ocorrido no final do século XIX, atente-se bem, conflito do final do século XIX, caracterizado pelo seu caráter messiânico, ou seja, religioso, e de contestação social foi A. Primeiramente, você tem que fazer o confronto, certo, de todas essas revoltas aqui, né? E quais delas ocorreram no final do século XIX. Aquelas que ocorreram já no século XX, certo? Como a revolta da vacina, você já pode tirar, certo? E a Guerra do Contestado, também pode tirar. A revolta da vacina ocorreu em 1902, por volta de 1902, portanto, não foi no final do século XIX. E a Guerra do Contestado ocorreu ali por volta de 1902. A Guerra do Contestado tem também um nome dado pela historiografia como Revolta Federalista, que envolveu os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Então, você elimina, certo? Pela lógica, que está fora de esquadro no tocante ao tempo em que ela ocorreu, a A, C e a D. Sobra apenas a B e a E. Entretanto, a revolta da Armada, que também ocorreu no final do século XIX, ali por volta de 1893, em que ela precipitou a saída do Marechal Deodoro do poder e a tomada do poder do seu vice, né, o Floriano Peixoto, ela não tinha um caráter messiânico e nem de contestação social. Ela foi uma disputa que ocorreu ali no interior das Forças Armadas, em que o Marechal Deodoro acabou se dando mal, certo? Portanto, a única alternativa que é a correta foi a Guerra de Canudos, certo? A Guerra de Canudos, que ela tinha lá no interior da Bahia, ela tinha um caráter de contestação social, e a figura do Antônio Conselheiro era uma figura de caráter religioso, de caráter messiânico. Inclusive, tem até um filme sobre a Revolta de Canudos, e o José Wilker, aquele ator, falecido ator da Rede Globo, ele interpreta o Antônio Conselheiro. Portanto, a questão 33, a alternativa correta é a letra E, Guerra de Canudos. Vamos à questão 34. No início do século XVIII, a concorrência das Antilhas fez com que o preço do açúcar brasileiro caísse no mercado europeu. Os proprietários de engenho em Pernambuco, para minimizar os efeitos desta crise, recorreram a empréstimos junto aos comerciantes da vila de Recife. Esta situação gerou um forte antagonismo entre estas partes, que se acirrou quando Dom João V emancipou politicamente Recife, deixando esta de ser vinculada a Olinda. Tal fato desobrigou os comerciantes de Recife do recolhimento de impostos em favor de Olinda. O conflito que eclodiu em função do acima relatado foi a mesma coisa da questão da alternativa anterior. Você precisa saber qual foi o conflito que ocorreu no começo do século XVIII, envolvendo as cidades de Recife e Olinda, certo? Quando ocorreu essa questão da disputa entre essas duas cidades, em que, por meio do decreto do Dom João V, certo, emancipou-se politicamente Recife, fazendo com que Recife não estivesse mais sob os auspícios de Olinda. Então, as duas cidades entraram em confronto, certo? Chamado Guerra dos Mascates. Por que Guerra dos Mascates? Eles denominavam assim
porque eles chamavam os recifenses, aqueles comerciantes de Recife, de mascates, que eram comerciantes, uma forma depreciativa de você se referir ao comerciante. Portanto, a correta na questão 34 é a letra B, Guerra dos Mascates, que foi a única revolta que ocorreu no início do século XVIII no Brasil e que teve como motivos a concorrência com o açúcar das Antilhas. Por quê? Porque o século XVIII brasileiro ele é conhecido como o século da corrida do ouro, certo? A corrida do ouro suplantou a economia açucareira, que vinha sustentando, sendo base da economia brasileira desde praticamente da segunda metade do século XVI, certo? Quando formou-se os primeiros engenhos. Então, a corrida do ouro, o ouro ele substituiu o açúcar que estava sofrendo uma concorrência do açúcar antilhano, do açúcar das Antilhas inglesas. O que os colonizadores ingleses estavam fazendo nas Antilhas? Produzindo açúcar, assim como ali naquele sul das 13 colônias, onde era possível produzir açúcar, num clima um pouco mais ameno do que aquele temperado, eles estavam produzindo, estavam inclusive desenvolvendo culturas mais resistentes do que o atraso agronômico que tinha na questão do açúcar brasileiro, certo? Isso gerou um conflito entre as duas cidades. Portanto, a questão 34, a alternativa correta é a letra B, Guerra dos Mascates. Vamos à questão 35. No início da Era Moderna, a Igreja Católica foi abalada por uma série de acontecimentos que levaram a significativas mudanças internas e o surgimento de novas religiões na Europa. Entre as ideias dos principais reformadores e contra-reformadores, podemos encontrar o ou a. Ele está falando de 6 pontos, certo, ali que aconteceu após 1517, né, que é conhecido como a Reforma Protestante. O século XVI na Europa foi um século religiosamente muito conturbado. Surgiu o luteranismo, surgiu o calvinismo posteriormente, surgiu o anglicanismo por meio da cisma lá de Henrique VIII. Então a Igreja Católica se viu meio que na defensiva, certo? Mas o que ele está pedindo? Ele está pedindo o seguinte: dessas 6 alternativas acima, ele está pedindo qual delas que estão relacionadas à Igreja Calvinista, certo? Portanto, você já pode eliminar a alternativa 1. Por quê? Porque a criação do index foi uma reação, um produto da Contra-Reforma, certo? Da Igreja, que ela fez a Contra-Reforma, em que ela instituiu livros proibidos, certo? Não tem nada a ver com a Igreja Calvinista, a criação do index. A criação do index foi feita pela Igreja Católica para conter a difusão de ideias consideradas anticatólicas e que eram pró-protestantismo. A questão da predestinação, vamos lá, a questão da predestinação, ela está ligada à Igreja Calvinista, certo? Portanto, a 2, ela está correta. Ele está pedindo Igreja Calvinista, predestinação, certo? Então, as alternativas aqui que não tem o item 2, você já pode tirar. Portanto, a você já pode tirar, certo? A única que você pode tirar é a A. Vamos lá. A 3 vai dizer criação da Companhia de Jesus, certo? Dos jesuítas. Não foi a Igreja Calvinista que criou a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus foi criada pela Igreja Católica para ser uma milícia evangelizadora da Igreja, na América, sobretudo, para converter povos ainda não convertidos ao cristianismo, para salvar os povos, certo? Portanto, a alternativa 3 também está incorreta, porque não tem relação com a Igreja Calvinista. O item 4 vai dizer uso da língua inglesa. Vamos lá. Por mais que a língua inglesa esteja ligada ao protestantismo, certo? Mas está ligada ao protestantismo na visão anglicana, não a visão calvinista lá do João Calvino, certo? Portanto, depois eles tiveram, de certa forma, uma influência calvinista, mas isso foi lá na Revolução Gloriosa, lá em 1688. Não é o que está pedindo a questão aqui, certo? Portanto, não tem relação o uso da língua inglesa com a Igreja Calvinista, certo? Por quê? Porque
a igreja, os protestantes pregavam que a Bíblia deveria ser traduzida, as Sagradas Escrituras, à língua do povo que está professando, a língua local, e não restrita ao latim, que era o que a igreja queria, colocar restrito ao latim. Portanto, a 4 também está incorreta. A única até agora das que nós lemos que está correta é a alternativa 2, certo? Portanto, nós temos que eliminar aquela que não tem a alternativa 2 e que se tiver a alternativa 4, você também já pode eliminar, certo? Como, por exemplo, a letra E, certo? A 5 vai dizer a Bíblia como fonte de fé e livre exame, correto. Os calvinistas, assim como os luteranos, pregavam esse tipo de pensamento, que a Bíblia deveria ser fonte de fé e de livre exame, ou seja, o livre-arbítrio do indivíduo, certo? Dele poder interpretar as Sagradas Escrituras de acordo com o entendimento dele. E a extinção da hierarquia eclesiástica, por quê? Porque a hierarquia eclesiástica, ela criava, segundo a visão dos protestantes, aquela hierarquia rígida de você ter um clero muito rígido, como a Igreja Católica tinha, era uma forma de diferenciar as pessoas e de arrancar dinheiro dos mais pobres. Portanto, as alternativas que estão condizentes com as ideias apresentadas pela Igreja Calvinista é a 2, a 5 e a 6. Portanto, a única alternativa aqui abaixo que contempla os itens 2, 5 e 6 é a letra C, sendo assim, a questão 35, a alternativa correta é a letra C. Vamos à questão 36. Questão 36 vai falar sobre o barrete frígio, que é esse desenho aqui, esse gorro que simbolicamente ele representa a Revolução Francesa, certo? Mas vamos ler a alternativa primeiro, a questão primeiro, melhor dizendo. Ela vai dizer o seguinte, ó, o barrete frígio, ou barrete da liberdade, constante da imagem ao lado, conforme eu acabei de falar, é uma espécie de touca ou carapuço originalmente utilizada pelos moradores da Frígia, antiga região da Ásia Menor, onde hoje está situada a Turquia. Foi adotado na cor vermelha pelos republicanos franceses que lutaram pela tomada e queda da Bastilha em 1789, que culminou com a instalação da Primeira República Francesa em 1793. As ideias a seguir também estão relacionadas à Revolução Francesa. Ele está falando, ó, essas ideias estão relacionadas à Revolução Francesa. Período do Terror, Segundo Estado, Primeiro Estado, Jacobinos, Girondinos e Comitê de Salvação Pública. Certo. Mas a questão, ela pede que o candidato faça a seguinte coisa, ó, assinale a alternativa que apresenta as ideias relacionadas à Revolução Francesa e que estejam ligadas à imagem acima. Vamos lá, pessoal. Por que essa questão ela é difícil? Você precisa saber o que o barrete frígio ele simboliza, o que está dito aqui em cima, certo? E qual setor da Revolução Francesa, qual grupo que esteve ali imerso nos processos revolucionários usava o barrete frígio, certo? Então, o barrete frígio, ele era uma carapuça usada maiormente pelos mais pobres, certo? Pelos camponeses, certo? Pode ter havido um ou outro mais rico que usou o barrete frígio, mas ele simbolizava o quê? A ralé tomando poder na Revolução Francesa, certo? Ele não era usado, um gorro usado, que era meio brega também, para as pessoas ricas daquela época, para a burguesia daquela época, não era um símbolo que lhes agradava. Portanto, você já pode eliminar certos pontos aqui, como, por exemplo, os girondinos. Você pode eliminar os girondinos, que eram burgueses, que eram banqueiros, certo? Eles não usavam o barrete frígio. O barrete frígio era maiormente utilizado pelo pessoal dos jacobinos, certo? Portanto, então, você já sabe que a alternativa 4, ela está correta. Na questão dos girondinos, você já consegue resolver essa questão porque os girondinos estão ligados ao período do terror,
certo? O segundo estado e o primeiro estado não está ligado à Revolução Francesa, porque era a ordem vigente que existia, certo? Antes da Revolução Francesa e que a Revolução Francesa combateu. Portanto, o segundo estado e o primeiro estado estão incorretos. Sobra o período do terror, jacobinos, girondinos e comitê de salvação pública. Só que aonde que o candidato pode ser levado à confusão? É que o Barrete Frígio não estava atrelado aos girondinos, estava atrelado aos jacobinos. Portanto, dessas alternativas aqui, a única que está condizente com o que a questão está pedindo é período do terror, jacobinos e comitê de salvação pública. Portanto, é a 1, a 4 e a 6. Sendo assim, a questão 36, a alternativa correta é a letra D. Para o candidato ganhar essa questão, ele precisa ter em mente que o Barrete Frígio não era um símbolo, certo? Muito adotado pelos mais ricos. Então, o candidato precisa saber disso, porque a historiografia no tocante à Revolução Francesa, ela unifica bastante os símbolos, certo? Usado pela massa camponesa, que foi a grande revoltosa daquela revolução, mas omite um pouco que a grande vitoriosa da Revolução Francesa foi a burguesia, certo? Então, você tinha ali o terceiro estado, o primeiro estado que era composto pelo clero, o segundo estado pela nobreza e o terceiro estado pelo povo. Só que dentro do terceiro estado tinha também pessoas com muito dinheiro, que era a classe burguesa, ela que foi a ganhadora com os desdobramentos da Revolução Francesa, mas ela utilizou o descontentamento dos campesinos, o descontentamento da população mais pobre para pôr em andamento aquele processo, certo? É como acontece hoje, a elite política ela usa os pobres para fazer o serviço sujo para ela, aí quando o processo político já chega a níveis satisfatórios para a burguesia, ela passa aos mais ricos, ou a elite, eles passam a adotar uma postura um pouco mais conservadora e põe fim a determinado processo. Portanto, a questão 36, a alternativa correta é a letra D. Vamos à questão 37. Questão 37 vai dizer o seguinte: ó, pouco depois da Primeira Guerra Mundial, em 28 de abril de 1919, os membros da Conferência de Paz de Versalhes aprovaram a criação da Liga das Nações, atendendo à proposta do ex-presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson. Aponte nas alternativas abaixo o país que não participou das ligas da Liga das Nações com o respectivo motivo. Candidatos, atente-se a uma coisa. Ali, em 1919, o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, ele propôs a Liga das Nações, certo? Foi uma iniciativa dele. Mas os Estados Unidos não aderiram à Liga das Nações, certo? Por quê? Porque o Senado norte-americano, que vota a adesão dos Estados Unidos a pactos internacionais, certo? A organismos internacionais, votou contra. O Woodrow Wilson ele não tinha maioria no Senado para essa proposta. Então, os Estados Unidos acabaram propondo, mas ficando de fora. E até tem uma passagem ali que o Brasil aderiu à Liga das Nações com o propósito de guardar o lugar dos Estados Unidos. E o Brasil alimentou, durante a década de 1920, pretensões de ter um assento permanente na Liga das Nações, certo? A Alemanha acabou ganhando e o Brasil acabou saindo e brigando, rompendo, de certa forma, com a Liga das Nações. Isso não é a nossa discussão. Mas se você tiver em mente de vocês o conhecimento de que o presidente dos Estados Unidos propôs a criação da Liga das Nações, mas o seu país não aderiu à Liga das Nações depois dela criada, você consegue responder essa questão. Mas mesmo assim, para fins pedagógicos, para que fique mais fácil, eu vou ler as questões e eliminar e dizer por que elas estão erradas. Ela vai dizer o seguinte, que o Brasil, porque sendo um país sul-americano, estava muito longe da guerra. Eu acabei de falar para vocês que o Brasil ele participa de uma maneira bem coadjuvante da Primeira Guerra Mundial, não envia tropas igual na Segunda, não confundo, tá bom? Mas o Brasil participa de maneira indireta e ele participa da Liga das Nações, até com o objetivo de guardar lugar para os Estados Unidos,
tá bom? Então, essa alternativa está equivocada. A Itália, que não teve direito de participar inicialmente, integrou a Tríplice Aliança. Incorreto. Incorreto, a Itália participou. A França, porque era inimiga da Alemanha e queria sua destruição e não um acordo, também incorreto, certo? A França participou da Liga das Nações, foi uma de suas idealizadoras, junto com os Estados Unidos. A Inglaterra, porque sendo uma ilha, não viu necessidade de participar da Liga, também equivocado. A resposta correta, como eu acabei de falar, tendo apenas essa informação, vocês conseguem ganhar essa questão assim, num piscar de olhos, foi os Estados Unidos, porque teve sua participação vetada pelo Senado norte-americano, certo? Portanto, a questão 37 não tem segredo, é a letra A, conhecendo um pouquinho dessa falecida Liga das Nações e malograda Liga das Nações, malograda porque ela não foi capaz de evitar o avanço do nazifascismo, não foi capaz de evitar a Segunda Guerra Mundial. Portanto, foi mais um desses erros históricos cometidos pelos líderes mundiais, certo? Questão 37, a alternativa A, que é a correta. Vamos à questão 38. Questão 38 começa com uma frase extremamente interessante do Geoffrey Blainey, Uma Breve História do Século XX. O Geoffrey Blainey é um historiador australiano, muita gente não gosta dele, acha que ele é conservador, mas eu não concordo, mas ele tem essa frase. Eu não concordo com aqueles que dizem que ele é conservador, não acho, mas ele tem uma frase muito boa para definir a ascensão de Hitler na Alemanha e a consolidação do Terceiro Reich como força política dominante. Ele diz o seguinte, ó, tendo subido os degraus da democracia, Hitler jogou a escada fora. Por que o Geoffrey Blainey está dizendo isso? Que o Hitler utilizou das instituições democráticas para solapar essas próprias instituições democráticas e se consolidar no poder. Isso foi muito comum na história da humanidade. Os líderes participam das regras do jogo, certo? Até tomar o poder. Esses líderes ditatoriais, esses líderes totalitários, esses líderes com um viés extremamente ditatorial, eles costumam utilizar das regras democráticas para tomar o poder. E aí, quando eles se consolidam no poder, eles destroem a democracia e se consolida a sua respectiva ditadura. E aí ele utilizou, o Geoffrey Blainey, uma metáfora para simbolizar esse caminho que Hitler percorreu. Ou seja, ele subiu mediante as instituições da República de Weimar e depois ele utilizou as próprias instituições erigidas na República de Weimar para instalar o seu regime ditatorial e extremamente sanguinário que nós vimos que desencadeou na Segunda Guerra Mundial e nos campos de concentração nazista. Bom, mas a questão, ela vai pedir a seguinte enunciado, ela vai dizer o seguinte, ó, de 1919 a 1933, a Alemanha viveu sob o signo da República de Weimar, primeira experiência democrática da história alemã. Junto com a República de Weimar, nasceu o Partido Nazista, que pregava, entre outras coisas, a existência da raça ariana, o nacionalismo exacerbado, o totalitarismo e o anticomunismo. Em 1932, o Partido Nazista conquistou democraticamente 230 cadeiras no parlamento e Hitler foi nomeado chanceler. A partir daí, houve uma espiral totalitarista que resultou na Segunda Guerra Mundial. Aponte dentre as alternativas abaixo aquela que explica a ascensão democrática dos nazistas no poder. Vamos lá, o que vai dizer a alternativa A? A alternativa A vai dizer que a Revolução Russa de 1917 já havia instaurado o comunismo em países como a Polônia, Hungria, Tchecoslováquia e continuava avançando em direção à Europa Ocidental, causando medo na população alemã que resolveu eleger um partido claramente anticomunista. Qual é a problemática dessa? Realmente ocorreu a Revolução Russa de 1917, mas esse período histórico foi de consolidação das instituições comunistas na própria Rússia, certo? O comunismo ele vai se adentrar em países como Hungria, Tchecoslováquia, após a Segunda Guerra Mundial, certo? Quando ali naqueles desdobramentos, quando a União Soviética ela toma esses países, certo? Ali no
bojo da cortina de ferro, ela toma esses países do leste europeu e instala governos favoráveis a ela. Tanto é que a Alemanha foi dividida após a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha ela foi dividida entre a Alemanha oriental, de influência soviética, e a Alemanha ocidental, de influência norte-americana. E Berlim foi dividida, a antiga capital foi dividida. Não só o país foi dividido, a cidade foi dividido, certo? Portanto, essa alternativa, a questão A, ela está incorreta. A questão B vai dizer o seguinte: a grave crise econômica iniciada com a queda da Bolsa de Valores em 1929 aumentou ainda mais o sentimento de humilhação imposto pelo Tratado de Versalhes, gerando em grande parte da população o desejo por um líder carismático capaz de resgatar a honra nacional. Isso justificava a escolha de um partido ultranacionalista que promulgava a existência da raça superior. Essa alternativa é a correta, a letra B. O John Maynard Keynes, no seu brilhante livro As Consequências Econômicas da Paz, disse que o Tratado de Versalhes foi tão duro com a Alemanha que impediu a Alemanha de se reinserir economicamente no cenário internacional e o povo alemão ficou vulnerável a discursos ultranacionalistas, a discursos como os discursos do Hitler naquele período histórico. Ainda, além disso, também somou-se a crise econômica que vivia o sistema capitalista na época, após a queda da Bolsa de Nova York em 1917. Certo? Portanto, o que explica a ascensão de Hitler nesse momento histórico que ele consegue, por meio sendo chanceler, depois como Führer, e instalar todas as bases do Estado nazista e fazer, pintar e bordar, fazer tudo que ele fez, se justifica pela alternativa B, certo? Portanto, a alternativa B está correta. A alternativa C ela está incorreta, porque ela fala que a morte do presidente alemão Paul von Hindenburg levou à necessidade de escolher outro líder carismático com capacidade de resgatar a honra nacional. Hitler, do partido nazista, personificava esse líder. O Paul von Hindenburg não era um carismático ao estilo do Hitler, por exemplo. Portanto, essa alternativa está incorreta. A alternativa D vai dizer: o fascismo na Itália, um regime claramente ditatorial, estava se expandindo por outros países da Europa, como Portugal, Hungria e Polônia. Isso amedrontou a população alemã, que optou por eleger democraticamente o partido nazista. Também está incorreto, por mais que o fascismo tenha lá suas bases ali anterior ao nazismo do Hitler, e também estava se expandindo, isso não amedrontou a população alemã, certo? Isso daí incentivou a população alemã a eleger alguém com um discurso semelhante, diria que até mais radical, certo? Portanto, esse nome não foi, não foi uma resposta ao povo amedrontado pelo fascismo, porque fascismo e nazismo são irmãos, certo? Não são irmãos gêmeos, mas são irmãos, são ideologias políticas nojentas que são irmãs, né, e levam à tragédia, levam à morte, levam ao racismo, certo? A alternativa aí vai dizer o seguinte: o sucesso na Guerra Civil Espanhola, que derrotou o socialismo naquele país, com o apoio do partido nazista, trouxe esperanças ao povo alemão, que resolveu eleger seus integrantes. A Guerra Civil Espanhola, de 1936, que consolidou o domínio do ditador Franco, inclusive ele ficou no poder até a sua morte, que consolidou a ditadura franquista, ela é posterior ao nazismo, ou seja, os nazistas apoiaram o lado franquista na Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola, o franquismo é uma consequência do apoio nazista e não o contrário, certo? Porque o fascismo espanhol, lá o franquismo, ele é posterior ao nazismo na Alemanha, o nazismo já estava consolidado. Portanto, a questão 38, a alternativa correta é a letra B. Vamos à alternativa, a questão 39. A questão 39 vai falar: as ideias iluministas começaram a circular no Brasil na segunda metade do século XVIII. Elas refletiam-se em vários campos da atividade e do conhecimento humano. Assinale dentre as alternativas abaixo aquela que apresenta um filósofo desse período cujo pensamento incentivou de forma relevante
à Inconfidência Mineira. Essa alternativa ela não tem segredo. Por quê? Porque as ideias iluministas, certo, que incentivaram a Inconfidência Mineira, elas ocorreram ali no bojo do que estava acontecendo na França, certo? Muito incentivada pelos ideais franceses. E o único autor aqui abaixo, certo, ligado ao iluminismo, é o Jean-Jacques Rousseau. François Quesnay é fisiocrata, certo? O Adam Smith pode ser até ligado ao iluminismo, mas é considerado um liberal. O Vicente de Gournay também não é. E o Nicolau Maquiavel, ele é anterior a todos esses caras aqui. Portanto, quando se fala em Confidência Mineira e iluminismo, você fala diretamente de Jean-Jacques Rousseau, certo? Portanto, a questão 39, a alternativa correta é a letra A. Vamos à questão 40. A questão 40 vai dizer o seguinte: o território brasileiro é atualmente bem maior do que as terras atribuídas a Portugal pelo Tratado de Tordesilhas. A expansão do Tratado de Tordesilhas, firmado em junho de 1494. A expansão da colônia ocorreu graças à ação de bandeirantes, missionários, militares e pecuaristas que ocuparam as vastidões pouco exploradas das áreas de ambos os lados da ilha de Tordesilhas. O tratado em que a França renuncia às terras que ocupava na margem esquerda do rio Amazonas e aceita o rio Oiapoque como um limite entre a colônia portuguesa e a Guiana Francesa e o... Bom, vamos lá. Quando se fala em expansão territorial brasileira, certo? O tratado que expandiu o território brasileiro, nós estamos falando do Tratado de Madrid. Só que tome cuidado, porque o Tratado de Madrid ele foi feito com base, certo, no chamado Ut Possidetis. O que seria esse Tratado Ut Possidetis? Você reconhece as terras que você ocupou e o limite entre os dois estados nacional se daria por meio de limites naturais. Eu estou me referindo ao rio Oiapoque. Se você for ver o que divide o Brasil, certo? Da Guiana Francesa do estado do Amapá, é o rio Oiapoque, certo? Por quê? Porque não se tinha, naquele momento histórico, século XVIII, todas as tecnologias topográficas que nós temos hoje. Hoje você consegue, por meio de satélite, você consegue do GPS, você consegue ver exatamente em que paralelo você está, certo? Da Terra, paralelo 45, quantos quilômetros de Greenwich, etc, etc, etc. Mas naquela época não. Então dependia-se das divisões naturais, rios, sobretudo, córregos, lagos, ou seja, tanto é que hoje no Brasil a divisão de muitos estados, né, da federação, se dá por rios. Certo? Por quê? Porque era uma divisão natural que já havia sido feita pela natureza. E isso foi estabelecido por meio do Tratado de Madrid, em que teve grande participação de um brasileiro nascido em Santos, o Alexandre de Gusmão. Portanto, na questão 40, a alternativa 37 é a letra C. Vamos agora à questão 41. Após a Segunda Guerra Mundial, iniciou-se um período de fortes tensões políticas que duraram até 1989, conhecido como Guerra Fria. Durante esse período, diversos conflitos foram travados, realçando a disputa entre o comunismo e o capitalismo. Dentre esses conflitos, o de maior duração, que representou uma séria derrota militar para o capitalismo, foi a... Vamos lá, ó. Todas essas guerras aqui ocorreram durante a Guerra Fria, certo? Todas elas ocorreram durante a Guerra Fria. Mas aquela em que o capitalismo saiu derrotado só foi em uma delas. De qual que eu estou falando? Estou falando da Guerra do Vietnã, certo? Que os Estados Unidos, por mais que eles não admitam, eles saíram derrotados porque, devido à pressão interna da própria sociedade americana, os Estados Unidos acabaram recolhendo suas tropas do Vietnã. Em todas elas, os Estados Unidos saíram vitoriosos, ou no caso da Guerra da Coreia, eles saíram meio que em um empate, certo? Ali a guerra terminou meio que empatada, ali a Guerra Civil Coreana, e as duas Coreias são divididas até hoje pelo paralelo 45,
certo? Divide ao norte do paralelo a Coreia do Norte, ao sul do paralelo a Coreia do Sul, certo? A Península Coreana está dividida e permanece dividida até hoje, certo? Você tem uma Coreia do Norte ditatorial, uma Coreia do Sul relativamente democrática, certo? Portanto, a única alternativa em que está falando que ocorreu uma séria derrota militar ao capitalismo foi a Guerra do Vietnã. Por mais que os Estados Unidos não admitam a derrota. Portanto, na questão 41, a alternativa correta é a letra A. Vamos à questão 42. A questão 42 vai falar do patrono do Exército Brasileiro, Duque de Caxias. Eu sugiro candidatos que estudem sobre o patrono do Exército Brasileiro, o Duque de Caxias. Certo? Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias. Começa assim, ó. Caxias tinha visão certa de que pacificar é um esforço por costurar, de concessões recíprocas, de vontade sincera, tudo voltado para a reconciliação. Neto Jonas Correia, Revista Militar, edição comemorativa do bicentenário de Caxias. Caxias foi um dos militares mais proeminentes da história do Brasil, um grande articulador. Ele não era só um excelente combatente, um excelente comandante militar, ele era um excelente articulador político também. Tá? Porque se você pega um militar, um grande combatente militar na guerra, que ele não sabe fazer concessões políticas, ele não é bom. Certo? Guerra não é só arma, guerra também é conversa, é negociação, é estratégia, certo? Faz parte da guerra, a conversa faz parte da guerra. Muita gente pode achar, porque tem uma visão distorcida da guerra, que a guerra é só combate e enfrentamento, e não é, certo? Bom, vocês vão aprender isso quando vocês estiverem na academia militar. Bom, vamos lá. O fragmento de texto acima ressalta uma das características marcantes de Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, evidenciada durante sua carreira militar, ser um pacificador. Das rebeliões listadas abaixo, ocorridas no Brasil, certo? Durante o primeiro e segundo reinado, as que tiveram participação efetiva de Caxias foram, vamos lá, Caxias participou de várias revoltas como pacificador, e uma delas foi a Guerra dos Farrapos. A mais conhecida foi a Guerra dos Farrapos, porque a Guerra dos Farrapos durou cerca de 10 anos. E quando o Duque de Caxias chegou, ele conseguiu pacificar, né, derrotar os gaúchos. Ele deu um pau aos gaúchos. Os gaúchos não gostam que eu falo isso, mas de certa forma ele deu um sarrafo nos gaúchos e fez os gaúchos fazerem, como diz os franceses, la défaite. Eles se renderam. Uma delas foi a Guerra dos Farrapos, certo? Então, onde não tem Guerra dos Farrapos, você já pode tirar, que é a letra A letra C e a letra D. Sobra apenas a letra B e a letra E, certo? Entretanto, ele também esteve na balaiada, mas não esteve na sabinada, certo? Ele não esteve na sabinada, ele esteve na balaiada. Portanto, a alternativa correta é a letra E, balaiada e Guerra dos Farrapos. Quando você for estudar sobre o Caxias, você tem que saber de cor quais dessas revoltas internas no Brasil ele participou. Ele também participou da guerra contra o Paraguai, certo? Ele também foi lá arriscar o pescoço para tomar o Solano Lopes, certo? Portanto, na questão 42, a alternativa correta é a letra E, balaiada e Guerra dos Farrapos. Vamos à questão 43. O Estado Novo foi um período da chamada Era Vargas em que o presidente tinha os mais amplos poderes. Não confunda Era Vargas propriamente com o Estado Novo. Era Vargas é o período em que Vargas foi presidente do Brasil, de 1930 a 1945. Mas os historiadores dividem a Era Vargas em alguns períodos que caracterizaram a conjuntura política do momento, que foi o período provisório, certo, de 30 a 32, o período constitucional de 32 a 37, e o período do Estado Novo, que foi de 37 a 45. É esse período de 37 a 45 que a questão está pedindo, que foi o período de maior recrudescimento do regime, que em 10 de novembro de 1937,
Vargas emite um decreto em que ele fecha os demais poderes da República e assume o poder ditatorial, assume amplos poderes, certo? Das alternativas abaixo, aponte aquela que corresponde a um evento ocorrido durante o Estado Novo, certo? Então, vamos lá. A população paulista deflagrou a chamada Revolução Constitucionalista. Há alguns dias atrás, acho que 9 de julho, teve o feriado lá em São Paulo da Revolução Constitucionalista. Se eu acabei de falar que o Estado Novo ele vai de 1937 a 1945 e a Revolução Constitucionalista ocorreu em 1932, a Revolução Constitucionalista não aconteceu no Estado Novo, certo? Portanto, essa alternativa está incorreta cronologicamente. Foi criado o Ministério da Educação e da Saúde em novembro de 1930. O Estado Novo é de 37 a 38, portanto, 7 anos antes. Eclodiu a Intertona Comunista de 1945, 1935, 1936, portanto, fora do Estado Novo. O governo aprovou a lei de sindicalização, que definiu os sindicatos como órgãos consultivos. Também não aconteceu durante o Estado Novo. Isso aconteceu, se não estou enganado, na Constituinte de 1934. Me corrija se eu estiver errado. Não aconteceu no Estado Novo a lei de sindicalização. Por eliminação, o que é mais óbvio, o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial com a Força Expedicionária Brasileira. Isso ocorreu em 1943, portanto, dentro do Estado Novo. Se o Estado Novo vai de 1937 a 1945 e a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial aconteceu em 1943, esse é um evento que ocorreu durante o Estado Novo. Portanto, a questão 43, a alternativa correta é a letra E. O Brasil participou da Segunda Guerra Mundial com a Força Expedicionária Brasileira. Vamos à questão 34, também conhecida como última questão da prova de 2017. No início do século XIV, a China era a maior potência mundial e empenhava-se intensamente na expansão marítima e comercial, chegando à Índia quase um século antes de Cabral. Os chineses estiveram no sul da África Oriental e no Mar Vermelho, enquanto os portugueses mal iniciavam sua exploração na costa norte da África. Ou seja, candidatos, não é de hoje que a China se insere na proa do mundo, certo? Entretanto, antes de 1440, a expansão marítima chinesa estagnou. Aponte dentre as opções abaixo aquela que apresenta a causa para o sucesso da exploração marítima portuguesa. Interpretação de texto. O que essa questão está falando? Ela está falando o seguinte, que antes de Portugal, a China já era uma potência mundial dos mares, tendo em vista as possibilidades daquela época, tá? Óbvio, atravessar o Atlântico rumo à América estava fora de cogitação para os chineses, certo? Mas aí, por volta de 1440, a expansão marítima chinesa ela estagnou e Portugal tomou-se a proa da expansão marítima comercial. E aí a questão está pedindo por que Portugal obteve esse sucesso, certo? Então, vamos lá. A alternativa A vai dizer o seguinte: o fato de os portugueses não terem desenvolvido tecnologias relacionadas à navegação ultramarina não afetou suas ações exploratórias. Pessoal, vai pela lógica, né? Como que um país vai se inserir no mar, certo? Na expansão marítima sem desenvolver tecnologias náuticas? Sendo que nós ouvimos falar constantemente da escola de Sagres, onde se desenvolviam as tecnologias náuticas portuguesas. Portanto, essa questão está errada. Os portugueses desenvolveram tecnologias ultramarinas, sim. Portanto, a questão A está errada. Em Portugal, a centralização monárquica só ocorreria no final do século XIII, sendo este fato de pouca influência no processo exploratório dos portugueses além-mar. Também está incorreto. Foi determinante para Portugal se inserir na sua expansão marítima, começar a sua corrida marítima, certo? Ter se consolidado enquanto um Estado nacional. Isso daí é colocado na expansão marítima, são pontos, qualquer livro de história fala isso.
Portugal obteve vantagem em relação à Espanha, Inglaterra e França, que eram os países rivais daquele momento histórico, porque já estava centralizado enquanto Estado Nacional e sob uma monarquia centralizada, enquanto esses outros países ainda estavam em processo de consolidação de seus respectivos regimes absolutistas, certo? Portanto, a alternativa B está incorreta. A alternativa C vai dizer o seguinte: as finanças portuguesas não estavam estabilizadas e dificultaram os investimentos necessários para os projetos relacionados às navegações, o que fez com que Dom Henrique procurasse financiamento público com soberanos espanhóis. Incorreto. Realmente as finanças públicas portuguesas não estavam 100% andando, certo? Portugal tem uma trajetória histórica, e o Brasil também, de finanças não muito saneadas. Entretanto, Dom Henrique, o infante Dom Henrique, ele não buscou financiamento público por meio de soberanos espanhóis, certo? A burguesia portuguesa, que se pode chamar de burguesia portuguesa, eu vou utilizar bem entre aspas, porque você fala de burguês enquanto classe em Portugal no século XIV, XV, é algo que, nos termos de hoje, força a amizade, sabe? Mas o que interessa para nós é que essa alternativa ela está incorreta porque Dom Henrique não procurou financiamento dos soberanos espanhóis, certo? Então essa alternativa está errada. A alternativa D vai dizer o seguinte: Portugal, apesar da guerra de emancipação política com a Espanha, manteve a busca por conhecimento para a consecução das grandes navegações. A guerra de emancipação ocorreu antes da inserção portuguesa no mar. Portugal já havia acabado a guerra de emancipação política com a Espanha, por mais que ainda a Espanha tentou algumas manobras no âmbito político-diplomático para anexar Portugal, não conseguiu, certo? Para isso vocês têm que ver com mais detalhes no livro do A.H. de Oliveira Marques, Breve História de Portugal, um excelente livro, não custa muito, tem na Amazon, certo? Mas essa alternativa ela está incorreta, certo? A guerra de emancipação política já tinha acabado. E em Portugal, a alternativa E, que é a correta por eliminação, as explorações foram conduzidas com recursos de empresas comerciais privadas e apoio governamental. Houve capital público e privado, certo? Não sei se pode chamar. Vamos capital privado, entre aspas, tá? É muito relativo em Portugal as finanças privadas. A diferenciação entre público e privado em Portugal e no Brasil nunca foi muito clara, tá bom? Nunca foi muito clara. Mas essa é uma outra discussão, mais ligada no âmbito da sociologia, certo? Da questão do patrimonialismo, mas não é para vocês esse assunto nesse atual momento, certo? A expansão marítima portuguesa ocorreu porque em Portugal as explorações foram conduzidas com recursos de empresas comerciais privadas e apoio governamental. Sendo assim, a questão 44, a alternativa correta é a letra E. Bom, obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos.